Voltando, então. Se eu pego aquele número 1, substituo x da minha função pelo número 1, ficar assim, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Vai ficar 1 menos 2 menos 3. Esse é um resultado negativo. Vou mostrar aí no caderno para vocês, tá? Então, se eu pego o número 1, substituo naquela equação da função x ao quadrado, fica assim, ó. Eu tenho uma equação original que é x ao quadrado menos 2x menos 3 igual g de x, né, que ele chamou. G de x é igual a isso. G de x é igual a isso. Se o meu x é zero, significa o seguinte. O g de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3. Isso é igual a menos 3. Se meu g é igual a 1, como no exemplo sugerido pelo Leonardo, eu tenho 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Isso é igual a 1 menos 2 menos 3. 1 menos 2 menos 1 menos 3 menos 4. Também é negativo. Ou seja, qualquer valor que eu selecionar entre menos 1 e 3, o meu resultado da função ficará negativo. E qualquer número que eu selecionar acima do 3, ou seja, 4, 5, 6, 7, 3,1, 3,2, qualquer número à direita do 3, eu tenho um resultado positivo, assim como qualquer número à esquerda do menos 1, eu tenho um resultado positivo. Dúvida? Não. Então tá. Depois que eu faço essa análise dos gráficos aqui, eu vou para uma análise de uma tabelinha. Aí eu monto uma tabela, que é a tabela que está aparecendo aí no livro de vocês. Construindo a tabela de sinais, vem. Monta essa tabelinha aí, por favor. Professor, colocar a câmera pro lado um pouquinho para eu terminar de ver a conta aí. O senhor fez? Montem aí essa tabela. Tabela essa de sinais? A tabela de sinais, isso. Monta essa tabela aí. Ou então, se vocês quiserem rabiscar o livro, pode só rabiscar aí o livro, né, de lápis. Mas eu realmente preferia que vocês tivessem aí com vocês, porque a gente vai usar isso aí para resolver outros exercícios e eu preciso que vocês coloquem algumas anotações. Pronto, Mayara, em relação ao celular aí? Pronto. Beleza. Eu preciso que vocês montem essa tabela aí. Por que eu quero que vocês montem? Porque quando a gente estrutura a tabela, a gente não tem... É um produto entre essas duas funções. A gente fez uma análise separada delas. Agora a gente precisa combinar esses efeitos. A gente precisa combinar essa análise. Então eu preciso colocar o f de x e o g de x, que é a análise que eu já tenho, ou seja, à esquerda do número 2 eu tenho valores positivos, e à direita do número 2 eu tenho valores negativos para o meu f de x. Para o meu g de x eu tenho valores à esquerda do menos 1 como positivo, entre menos 1 e 2 negativo, e entre 2 e 3 negativo também. Só que à direita do 3 eu tenho positivo. O que eu quero que vocês façam aí é o seguinte, ó. Quero que vocês coloquem assim, ó. Circula esse mais com esse mais para colocar mais. Ou seja, mais com mais, mais. Jogo de sinal. Positivo com positivo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. E negativo com positivo, negativo. Preciso que vocês circulem isso aqui, ó. Mais com mais é menos, não? Mais com mais é mais. Ah. Você achava que mais com mais era menos? Porque menos com menos é mais? Peraí, não. Ah, peraí. Não, eu vou dar uma olhada aqui de novo. Peraí, não. Me fala o que você pensava, moço.
Para mim era sinais iguais é menos e sinais diferentes é mais. Entendi. Não. Sinais iguais é mais, certo? Sinais iguais é mais, Certo. certo? Aham. Menos com menos é mais com mais é mais. Eles são iguais. Ah, tá certo. Foi Agora tá exatamente o certo. que você disse, só que aí você tomou uma conclusão errada no sentido de que você, por alguma razão você não está levando em consideração que o mais com mais é mais, entendeu? Foi exatamente o que você falou. Pois é. Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Só que por alguma razão mais com mais era menos. Confundi, é. Mas a regra tá certa, só a interpretação dela aí que ficou um pouquinho errada. Vocês perceberam que eu tô num ambiente diferente aqui hoje, né, gente? Ontem e hoje, na verdade. Mostrei para vocês a vista, né? Não, você mostrou, só falou do céu azul que tá atrás de Mostrei você. não? Não. Que falta de consideração. Pois é, eu quero ver. Eu também quero ver. Olha aí, Só prédio. Olha que chique. tá vendo? Nossa, Deus. Olha esse Agora céu. você... Olha esse céu. Que lindo. Bonito Que demais. lugar bonito. Nossa. Eu que vocês descem nos Emirados Árabes. Esse aqui é meu escritório. Vai. Tô aqui no cantinho, aqui na sacada. Muito legal. Chique, né? Fazer o quê, né? Vocês não estão na sacada. É, né? Vai fazer o quê? Vocês não... Faz faculdade não, compensa não. Fica aí. Certo, gente? Conseguiram fazer a tabela? Alguma dúvida? Então, olha só, isso aí com essa informação aí a gente consegue resolver vários exercícios. Eu só preciso saber se vocês conseguiram entender isso para a gente seguir a ideia, seguir o raciocínio, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Vamos continuar? Por quê? Porque é bem prático. Então, se a gente se apegar ao raciocínio, se a gente entender a lógica, vai ser bem fácil. Fica bem facinho mesmo, de verdade. Então, como a gente tinha um objetivo de estudar essa inequação, a gente fez um estudo separado e depois a gente combinou esses efeitos. Como assim? A gente fez um estudo para o f de x, depois a gente fez um estudo para o g de x e depois a gente chegou na conclusão aqui no estudo dos sinais. E aí a nossa conclusão foi a seguinte, que as soluções são que o meu resultado ele é negativo entre menos 1 e 2 e negativo acima do 3. Mas ele é positivo para valores menores do que menos 1 e positivo para valores entre 2 e 3. Como que a gente dá essa resposta? Como que a gente dá essa solução? Essa solução aqui, ó, eu quero que vocês copiem do jeito que está aqui e aí depois eu queria que vocês copiassem por extenso. S é igual a x, pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2, ou x é maior ou igual a 3. Conseguiram? Por que que eu tenho esse conjunto? Porque eu preciso pegar só as combinações que dão um resultado menor do que zero. O menor ou igual a zero. A minha equação ela veio desse jeito, ela veio assim. Menos x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x menos 3 é menor ou igual a zero. Então, ela define para a gente que as nossas respostas precisam ser iguais ou menores do que zero. Por isso que a gente vai pegar só aquela regiãozinha que está destacada de amarelo ali, ó, entre menos 1 e 2 e acima de 3. É ela que interessa para a gente.
Pelo fato de que o enunciado já eram valores negativos. Se ele tivesse falado que ele queria estudar a inequação, resolver a inequação maior ou igual a zero, aí você teria que pegar os valores menores do que menos 1 e entre 2 e 3. Certo? Ninguém tem nenhuma dúvida? Eles participam mais de qualquer outra coisa do que quando eu pergunto sobre o conteúdo, né? Quando eu mostro coisas, falo do LinkedIn, vocês participam mais do que quando eu pergunto sobre a matemática. Vou repetir, Lucas. Vou repetir aqui, ó. É porque a gente é burrinho, né? Não, mas tem que perguntar, não tem essa não. Se você está com dificuldade, se você não entendeu, você pode ter certeza que outro colega seu não entendeu. E mesmo que todo mundo tenha entendido e você não, o que que tem? Tá, aqui é para aprender. Então, quando você não participa, a sua chance de aprendizagem diminui demais. Porque realmente passa batido, né? Fica aquela informação no ar e a gente acaba esquecendo. O Lucas pediu para eu repetir. O que a gente faz? Falou assim, ó, faça um estudo da inequação tal. Ele te deu a inequação. Primeira coisa que você tem que entender é que a inequação, ela vai aparecer aquele símbolo de maior ou menor. Porque equação vai aparecer o igual. Inequação é quando ela é ou menor ou quando ela é maior. E aí, no enunciado, ele falou para a gente que a nossa inequação era menor ou igual a zero. Olha lá. Ele deu assim, Lucas, ó. Menos x mais 2 vezes x ao quadrado menos 2x menos 3 é menor ou igual a zero. Ele falou isso. Ele falou que ele queria fazer um estudo para uma inequação em que ela era menor ou igual a zero. Como a gente sabe que só interessa para a gente resultados menores ou iguais a zero, a gente faz um estudo de cada uma das funções, depois a gente combina esses dois estudos na tabelinha, e aí eu vou chegar na conclusão de quais são os valores, quais são os intervalos de valores positivos e quais são os intervalos de valores negativos. Então eu faço o estudo do f de x, descubro que valores menores do que 2 dão resultados positivos e valores maiores do que 2 para x dão valores negativos em y. Depois, no g de x, eu descubro que valores menores do que menos 1 em x são positivos em y. Valores entre menos 1 e 3, quando o x ele assume valores entre menos 1 e 3, meu y fica negativo, abaixo da reta de referência. Quando eu pego que o x é maior do que 3, ou assume valores maiores ou iguais a 3, eu encontro um resultado positivo no meu y. Quando eu combino tudo isso, eu tenho o seguinte, eu tenho mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais, e menos com mais, menos. Então eu faço ali ó, uma combinação, uma tabelinha, na coluna, mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais, e menos com mais, menos. Aí eu olho lá para o enunciado de novo. O nosso enunciado, ele deu uma inequação menor ou igual a zero ou inequação maior ou igual a zero? Me responde aí, Lucas. Menor ou igual a zero. Como ele deu menor ou igual a zero, eu vou selecionar os resultados que são menores ou iguais a zero. E os resultados que deram menores ou iguais a zero são os resultados negativos ou iguais a zero. Quais são? Valores entre menos 1 e 2, valores acima de 3. Você está vendo essa bolinha aqui, ó, uma bolinha escura, que a gente chama de bolinha fechada. Como assim bolinha fechada? Quando essa bolinha ela aparecer preenchida aqui, ó, significa que eu estou contando com o menos 1. Se ela aparecer aberta, qual é a diferença entre círculo e circunferência? Círculo é preenchido, circunferência é só a borda, certo? Então, se aparecer um círculo, significa que a minha resposta conta com menos 1, ou seja, menor ou igual. Se aparecer só uma circunferência, só a borda, sem estar preenchida no meio, significa que eu não conto com aquele resultado. Essa opção aparece para quando, em vez de colocar assim, ó, menor ou igual, ele tivesse colocado só menor. Se ele tivesse colocado assim, ó, menor do que zero, aí eu não poderia dar a resposta
Não poderia ter o valor menos 1 e não poderia ter o valor 2. Essas extremidades eu teria que tirar, porque elas não podem ser iguais daquele resultado igual a zero. Nesse caso aqui é menor ou igual, mas tem situações de exercícios aí que eles são ou só menor ou só igual, ou só maior. A gente vai fazer um exercício assim hoje. Então, Roberto, se é menor ou igual, por que que o 2 está contando com 2 também? isso. Vamos descobrir? Se eu substituo o meu x por 2 na minha equação original, como que fica? Vamos pegar a equação original? Menos x mais 2. Eu vou substituir o x por 2. Vai ficar assim, ó. Menos 2 mais 2. Vai zerar, não vai? Vai. 0 vezes qualquer outra coisa é 0. Então, eu tenho 0 menor ou igual a 0. Ou seja, ele pode ser igual a 0 também. Ele é menor ou igual. Então, ele pode ser menor ou ele pode ser igual a 0. Por isso que o 2 conta. Entendeu? Se a minha resposta não pudesse dar 0, aí eu não poderia contar com o 2. Eu teria que pegar um valor um pouquinho menor do que 2 para dar certo. Aí a bolinha seria aberta. Aí a bolinha seria aberta. Seria uma circunferência ali. Fechou? Uhum. Então, beleza. Assim como para o 3. Então, Lucas, só para reforçar a resposta, você pediu para explicar de novo, como a combinação entre menos 1 e 2 e acima de 3 deram valores negativos, ela atende a nossa inequação sobre o quesito de que eu preciso encontrar valores menores ou iguais a 0. Ou seja, está tudo certo. Deu certo. Para aquele trecho ali de respostas, ou seja, para x pertencente aos reais, tá o quê? O x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 2, ou o x é maior ou igual a 3, eu atendo a minha inequação. Se ele tivesse falado que era maior ou igual a 0, aí eu teria que pegar os outros trechos. Quais são os outros trechos? Os valores menores ou iguais a menos 1 e os valores entre 2 e 3. Entendeu a lógica ali, mais ou menos? Olha para a tabela que você vai entender a ideia que eu estou falando, né? A ideia que eu estou querendo passar para você. Observação. Se em vez de ser um produto, se em vez de ser menos x mais 2 vezes x ao quadrado, tivesse sido menos x mais 2 dividido por x ao quadrado, aí a minha análise mudaria, porque lá no denominador eu não poderia ter o resultado igual a 0. Com mais cuidado. O denominador nunca pode ser igual a 0. Se isso acontecesse, eu teria que eliminar a possibilidade de ser igual a 0. Aí aconteceria exatamente o que a gente tinha discutido aqui agora, Guilherme. O meu x não seria mais maior ou igual a 3, seria só maior do que 3. Por quê? Porque se meu x for igual a 3, eu tenho um denominador igual a 0. Eu não posso ter isso. Certo? Olha para a resposta como ficaria. Ficaria um x menor do que um x maior do que menos 1, não poderia ser igual a menos 1 também. Menor ou igual a 2, ou um x maior do que 3. Se eu fosse representar a reta, o intervalo ali com as bolinhas, eu teria no menos 1 uma bolinha aberta. No 2, uma bolinha fechada. E no 3, uma bolinha aberta. Alguém não entendeu isso? Quando a bolinha é aberta, significa que eu não conto com aquele valor. Significa que o meu x não pode assumir aquele valor. Beleza? Nenhuma dúvida? O povo é fera demais, eu piro. Então respondam aí essas 5 questões hoje, agora, ó. Mais de hora para responder 5 questões, fácil demais. Responde aí para mim. Vamos ver como é que vocês estão, então. A gente vai mudar, por quê? Porque como agora a gente vai focar nas nossas listas de exercícios sobre os conteúdos, não tem problema a gente resolver os exercícios de fixação durante a aula, porque eles não compõem mais a atividade avaliativa. Concorda comigo? O que vocês acham dessa ideia? Mas nem só pior. Uai, mas esse aqui eu vou responder com vocês, entendeu? Se vai ajudar a responder depois, tá bom. Se vai ajudar a responder, aí tudo bem. Aí se for para não ajudar, aí não, aí dá ruim. Tipo isso? Vamos começar pela número 1. Sim, você tinha que participar daquele programa lá do Luciano Huck, lá do Caldeirão, lá. Sim, não, viu, Beatriz? Você aceita trocar R$1 milhão em uma geladeira velha que não funciona? Sim. Nossa. Às vezes quando você responde aí, eu acho que você está falando isso. Você nem sabe qual é a pergunta e está lá.
Sim, Tem que participar daquele de matemática do molequinho lá. você viu aquele, cara? Vamos fazer exercício. Aquele lá é bem roubado, hein? Não, Tem que ter não japonês. passei da primeira conta. Passou não, Leonardo? Uns 2 minutos depois eu tinha feito já, mas... Uns 2 minutos depois, jogando na calculadora do computador, na calculadora científica do computador, eu consegui resolver, mas Que lá é o em, Roberto quando era criança. mas em 2 Certeza. segundos não, né? Eu gostava de fazer conta de cabeça. Meu pai passava uns desafios para mim. Eu pedia para ele, olha só, eu chegava em casa da escola, criança, pedia pro meu pai, falava, não, pai, estou ensinando lá subtração e soma ainda, eu já estou aprendendo multiplicação. Cria uma listinha de exercício aqui para mim, e meu pai criava uma lista de exercícios para mim. Imagina? Probleminhas, né? Probleminhas. Infância top. Não entendi, Beatriz. Que infância top. Infância feliz. Tive uma infância feliz mesmo. Acho que eu tive mais infância que vocês, de jogar a bola na rua, de brincar de polícia ladrão, bete, de tudo. Fazer exercício de matemática. Fazer exercício de matemática, ficar 8 horas jogando videogame sem parar, essas coisas normais. Normal. Vamos fazer um estudo da número 1, então. Então, essa número 1 ela é bem legal, que ela é muito parecida com a do exemplo, e aí dá para repetir o raciocínio. Chama o 3x menos 25 de f de x e chama o 5 menos 2x de g de x. E aí faz um estudo dos sinais para mim, do f de x primeiro, depois do g de x, e aí monta a tabelinha. Eu vou fazer aqui, mas eu quero que vocês tentem fazer aí primeiro, antes de eu mostrar. Alguém tem alguma dificuldade de como fazer isso? Alguém tem alguma dúvida de como fazer isso? Eu não sei. Tá, olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão falar que 3x menos 25 vezes 5 menos 2x é igual a zero. Se o produto entre duas funções é igual a zero, significa que a primeira é igual a zero ou a segunda é igual a zero. Então, o que você faz? Você fala assim, ó, 3x menos 25 igual a zero. Encontra o valor de x. Passa uma reta, marca o valor de x e analisa se os valores da esquerda dele dão maiores do que zero ou menores do que zero. Faz a mesma coisa para o 5 menos 2x. Tenta fazer aí, igual o exemplo de cima. Se tiver qualquer dúvida, dá uma olhada nesse exemplo de cima aqui, ó, para a função menos x mais 2. É exatamente a mesma coisa. Você tem que falar que menos x mais 2 é igual a zero e encontrar o valor de x. Aqui você vai encontrar um valor de x igual a 25 dividido por 3. Positivo. Vai fazer um estudo de sinal. Pensa em valores menores do que 25 sobre 3 e veja se ele vai dar um resultado positivo ou negativo. Faz a mesma coisa para o g de x. Tentem fazer, por favor. Eu estou fazendo aqui também, mas queria que vocês tentassem fazer para eu ver como é que está aí o rendimento de vocês. O que eu faço com 25 sobre 3? 25 sobre 3 é o valor de x. Aí você marca na reta igual ele marcou nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui de x igual a 2, tá vendo? Marca ela. 8. Marca esse ponto. E aí você vai pensar o seguinte. Essa reta, 3x menos 25, ela é decrescente ou crescente? O que você acha, Leonardo? A reta 3x menos 25, ela é decrescente ou crescente? Crescente. Por que decrescente? Não, crescente. Crescente. Por que crescente? Porque é positivo 3x. Muito bom, porque o número que acompanha o x é positivo. Significa que ela é crescente. Se ela é crescente, o que eu faço? Eu marco a reta, marco 25 sobre 3. E aí, quando eu toco lá na reta, ela está crescente, ou seja, ela vem da esquerda para a direita, de baixo para cima. Concorda comigo? Uhum. Ou seja, os valores que estão à direita do 25 sobre 3 são agora positivos. E os valores que estão à esquerda do 25 sobre 3 são negativos. Entendeu? Por quê? Porque a reta... Aí,
Pode falar, Aí se Leandro. ela fosse decrescente, o da direita ia ser negativo e da esquerda positivo. Exatamente, só tem essas duas possibilidades para a reta. Ah, Fechou? Faz a mesma coisa para a reta g de x. G de x igual a 5 menos 2x. Fala que é igual a zero, descobre o valor de x, marca na reta e vê o sinal. É 5 sobre 2. 5 sobre 2 ou 2,5. 5 sobre 2, marca o 5 sobre 2 na reta, marca no ponto se a reta é crescente ou decrescente. Essa reta aí, ela é crescente ou decrescente? Crescente, né? Ela é decrescente, porque o número que acompanha o x é negativo. Mas quando coloca o 5 que passa o 2x pra lá, ele não fica positivo, não? O 5 que passa o 2x para lá. Ah, entendi. Não, mas é a análise que você faz da função é antes de fazer essa manipulação aí, tá? Tem que pegar a equação da função. Pegar a equação original. Antes de, porque a gente só passa ele para lá, Mayara, depois que a gente fala que o g de x é igual a zero. Então, esse negócio de passar para lá é um caso particular em que o g de x é igual a zero. Mas a gente não tá... Então, o g de x sempre vai ser da equação original, Isso, que eu vou analisar. Isso, g de x é 5 menos 2x. Essa é a equação do g de x. Agora, quando o g de x é igual a zero, eu vou calcular valores para x. Aí é diferente, entendeu? Sim? Sim ou não, Mayara? Sim. Sim. Então tá, então se ela é decrescente, significa que quando ela toca no ponto 5 sobre 2, ela vem da esquerda para a direita e de cima para baixo, ou seja, os valores da esquerda do 5 sobre 2 são positivos. E os valores da direita são negativos. Depois eu faço uma tabelinha, faz a tabelinha para fazer o estudo dos sinais. Aí lá, em vez de marcar igual no modelo menos 1, 2 e 3, eu vou marcar o exemplo 5 sobre 2 e 25 sobre 3. É importante vocês terem uma noção de mais ou menos quanto que é 25 sobre 3. Vocês sabem me falar? Como assim? Em Tem números uma noção. decimais, é uns 8 e pouco. 8,33. E o 2 sobre 5 é 2,5. Por que isso é importante? Para vocês saberem qual que é o resultado que aparece primeiro. Importante saberem disso, tá? Monta a tabelinha, por favor. Tabelinha de 2, 5 e 8,33. Aí eu tenho. Hein, Roberto? Oi. Deixa eu... Olha aqui, a reta vai ficar assim? Ainda não apareceu para mim. A reta do 25 sobre 3 vai ficar ao contrário. Ah, tá, de cá pra cá. Repete o movimento aí. É, daqui pra cá. Isso, porque ela é crescente, então ela vai aumentar. Quanto mais você anda no X, maior é o seu resultado, entendeu? Então, aí o crescente, então, começa da direita pra esquerda? Entendi. Na verdade, sempre começa da esquerda para a direita, tá? Usa esse padrão. Sempre você vai começar o risco da esquerda para a direita. Mas aí, nesse caso, você vai fazer de cima para baixo. Desculpa, de baixo para cima. Assim, ó. Ah, tá, daqui pra cá, né? Aí começa daqui para cá, tá vendo? Mas você vai de baixo para cima. Ah, tá, assim. Porque quanto mais eu ando em X, mais o meu resultado cresce. Ah, tá. Beleza? Pera aí. E aqui, e aí esse daqui é pra cá mesmo. 5 sobre 2 é assim mesmo. Tá? Ah, tá bom. Fechou. Bom. Mais alguém tem alguma dúvida?
Ninguém? Todo mundo já terminou? E galera, deixa vocês comigo. Vou montar a tabelinha aqui para eu mostrar para vocês. O positivo é do lado esquerdo, né, Roberto? De qual delas? É da primeira. A da primeira, o positivo é do lado direito, né? Embaixo, né? Então, no caso. Em cima, né? Peraí. Que Maiara, ó, Maiara, pensa comigo. Aqui, né? Aqui, positivo e de cá, negativo, né? Isso. Isso mesmo. Tá. Ó, é só pensar comigo, ó. Você tá vendo aí o seu eixo X? Olha aí o eixo X. Tudo que está acima dele é positivo e tudo que está abaixo é negativo. Então Tá você vai sempre fazer uma análise entre o eixo e o gráfico, sabe? Uhum. Entre o eixo e a reta. Entre o eixo e a reta, se a reta estiver acima do seu eixo, é positivo. Se a reta estiver abaixo do seu eixo, é negativo. E por que que na outra a reta tem que ser ao contrário? E aí o positivo fica do lado esquerdo. Mudou o sinal do número que acompanhava o X de uma para outra. Ah, tá. Na primeira, apareceu um número positivo acompanhado do X, que era o 3. E na segunda, apareceu um número negativo acompanhado do X, que era o menos 2. Ah, tá. Não, agora eu entendi. Por isso que teve essa mudança aí de comportamento, tá? Uhum. Mais alguém? Vou mostrar então Gente, alguém está fazendo e tem alguma dificuldade? Eu não consegui construir a tabela. Não, vou mostrar ela agora. Como que é que funciona, Stephanie? É a seguinte ideia. Eu vou olhar aqui, ó. Quando eu fiz o 25/3, eu chamei isso de f de x. Ou seja, todos os valores à esquerda do 8,33 são negativos. Aí eu marco, aí eu vou lá no meu f de x. Marco na tabela o 2,5 e 8,33 em ordem crescente sempre. Aí eu olho. Todos os valores que estão à esquerda do 8,33 são negativos. E todos os valores que estão à direita do 8,33 são positivos, tá vendo? Esse é para o f de x. Aí eu olho lá no g de x. No g de x, a minha referência é o 2,5. Todos os valores que estão à esquerda dele é positivo e todos os valores que estão à direita dele é negativo. Ou seja, à esquerda de 2,5 eu tenho o valor positivo. À esquerda de 2,5 eu tenho o valor positivo. À direita de 2,5 eu tenho o valor negativo. Aí é negativo e negativo. Se é para a direita, ela é para sempre negativo aqui, ó. Não tem uma outra análise à direita do 2,5. Não, ou é a direita ou é a esquerda para a reta. Quando é parábola, eu tenho que analisar outras possibilidades. Aí o que eu faço? Ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Entendeu? Maiara, Stephanie. Não entendi. Não entendeu. A parte do Não. gráfico você entendeu. Só a parte da tabela. Entendi. Não. Só não entendi a tabela. É. Tá. Então faz o seguinte, desenha na tabela no seu caderno aí, sem colocar esses sinais aqui, nenhum deles. Só coloca aqui assim, ó, f de x, passa uma linha no meio do 2,5, passa uma linha no meio do 8,33, passa uma linha entre o f de x e o g de x, depois passa outra linha entre o g de x e o produto delas. Faz sem colocar nenhum sinal, por favor, que a gente vai fazer isso aqui de novo. Assim que fizer, me avisa, tá? Pronto. Beleza, então vamos lá. Olha para o seu f de x, por favor. Seu f de x está relacionado a qual número?
O 2,5? O seu f de x você chamou de 2,5, porque no meu f de x aqui eu chamei de 8,33. Não faz nenhuma diferença. Ah, tá. Pera aí. Entendi. Você tá falando sobre o resultado que deu o gráfico, né? Isso. O 8,33. O f de x ficou... eu coloquei o f de x primeiro e o g de x segundo. Mas eu também coloquei o f de x primeiro e o g de x segundo aqui, ó. Então é 2,5, né? Não, olha aqui o 8,33. A minha referência do f de x é o 8,33. Por quê? Porque eu chamei f de x... Tá vendo? De 8,33. Meu f de x está relacionado com 8,33. Se o seu f de x estiver relacionado ao 2,5, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá? Mas vamos lá. Se a minha referência é 8,33, eu vou olhar lá para o gráfico do 8,33. No gráfico do 8,33, os valores à direita do 8,33 são negativos ou positivos? De que lado você perguntou? À direita. Negativo. À direita do 8,33, o seu deu negativo? À direita do 8,33. A direita do 8,33 tem que ser positivo. Porque olha aqui o jeito que eu coloquei. É esse daqui que você tá falando, né? A direita do 8,33 e você colocou positivo. Olha, cadê? Deixa eu ver o seu 8,33. Cadê o gráfico do seu 8,33? Não, esse é o gráfico de 5/2, olha lá. Esse é o gráfico do 8,33. Aí eu coloquei o resultado trocado. Eu acho que não, eu acho que você fez certo. F de x 8,33, você colocou o gráfico à direita do 8,33 positivo. Não, sim, é porque eu tô falando aqui, ó. Eu coloquei aqui o resultado errado trocado. Enfim, mas é. Você entendeu agora? Entendi, Ó, Aqui. entendi. A direita do 8,33 positivo. Aí o que eu marco aqui, ó. Pego o meu 8,33. À direita dessa minha linha de referência aqui, ó, à direita desse número 8,33, eu tenho valores positivos. Positivo. E todos os valores da entendi. esquerda dele são negativos. Faço a mesma coisa para o g de x. Marco 2,5. Aí eu puxo a linha aqui que representa 2,5. Vou lá no gráfico do 2,5. À esquerda do 2,5 eu tenho valores positivos. Concorda comigo? Sim. Positivos. À direita, negativos. Então, todos os valores que aparecerem, todos os quadradinhos, os espaços que aparecerem à direita do 2,5, eu vou colocar negativo. Se eu tivesse um produto entre 3 equações, entre 4 equações, eu ia fazer 4 mais colunas aqui. Aí eu ia fazendo. Ia ser negativo para cá, positivo para lá. E é simples assim. Depois eu combino todas elas. Como assim eu combino todas elas? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Certo? Sim. Entendeu agora ou não? Quem mais não entendeu? Falta menos de 1 minuto para acabar a aula, mas o que eu quero que vocês pensem? Se os valores positivos são entre 2,5 e 8, quais são os números inteiros que aparecem entre 2,5 e 8,33? Fala para mim. 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ou 8 não conta? 8 conta, porque 8 é menor que 8,33. Quantos são os números que aparecem entre 2,5 e 8,33? Quantos são? 6 números? 6, letra D, alternativa D. 6 números inteiros estão entre as soluções dessa inequação. Certo? Então, vou interromper aqui para a gente fazer a próxima. Tudo bem, gente? Tudo. Na semana que vem a gente vai arrumar outro jeito para a gente não ter que ficar interrompendo a aula assim.